que é, o Sóstenes Cavalcante, que é o líder do PL na Câmara, está viajando para a Itália porque quer evitar essa extradição na Itália e a preocupação deles não é a questão de proteger a Zambelli, mas a questão de não abrir um precedente fácil para que outros países possam extraditar outros bolsonaristas. Entende? Então tem uma questão aí que não é jamais como o Eduardo proteger, Bolsonaro. como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro. E nisso a gente precisa chamar a Débora para a nossa conversa aqui, mas eu queria responder aqui ao Maurício Romano, que ele faz... Ele diz aqui, Pedro, eu sou a favor da extradição da Zambelli, mas você se equivocou quando citou o exemplo do Battisti, porque na memória do Maurício, o Battisti foi extraditado da Bolívia. E é verdade, o que aconteceu foi o seguinte, em 2015, a Justiça brasileira suspendeu o visto permanente do Cesare Battisti. Em 2018, o Supremo Tribunal Federal, foi uma ordem do ministro Luiz Fux, o Supremo ordenou a extradição do Battisti para a Itália. No momento que o Supremo ordenou a extradição do Battisti para a Itália, o Battisti fugiu para a Bolívia. E da Bolívia, ele foi imediatamente... O presidente Michel Temer chegou a assinar o decreto determinando a extradição. Por ordem do Supremo, não foi uma iniciativa do Planalto. O Battisti fugiu para a Bolívia e da Bolívia ele foi preso na Bolívia e foi extraditado de forma sumária. Sequer passou pela justiça boliviana. E o motivo pelo qual não passou pela justiça boliviana é um motivo muito simples. Ele entrou ilegalmente na Bolívia. Ele não tinha visto para entrada na Bolívia como cidadãos europeus precisam ter. Então, por não ter visto... É aquela coisa, imigrante legal manda de volta para o país dele. Mas, Maurício, embora você tenha razão ao dizer que sim, o Cesare Battisti não foi extraditado pelo Brasil, ele foi extraditado pela Bolívia, a ordem por extradição aconteceu no Brasil. Foi preciso que passasse os governos do PT, que passavam a mão na mão nesse... O PT é um problema, tá? Débora, pede o pessoal botar a Débora aí, Bruno. Bota a Débora aí na tela também. Eu só quero terminar de falar essa coisa, mas eu estou aflito com a Débora olhando só para a gente. Tudo bom, Débora? Tudo bom. Mas o PT é um problema pelo seguinte, o PT trabalha muito, eu sei que a turma de esquerda nesse momento está começando a querer me xingar aqui. Mas o PT trabalha muito com 2 pesos e 2 medidas, entendeu? O PT tem uma generosidade com gente de esquerda, mesmo gente radical de esquerda, mesmo ditaduras de esquerda, que não tem com democracias que não estão sendo governadas pela esquerda naquele momento. O PT tem muito nas relações internacionais um trabalho de 2 pesos e 2 medidas. O PT é muito anti-americano. O PT é muito crítico demais de todo mundo e tudo mais. Então, numa situação como essa, por exemplo, essa situação que é evidente que a Itália deveria extraditar a Carla Zambelli. Ela é uma criminosa e esse crime de sacar arma foi um dos menores crimes. Ela, enquanto deputada federal, contratou um hacker para invadir os sistemas da justiça brasileiro. Isso é um nível de absurdo, entende? De irresponsabilidade, de ação criminosa, de doença, que a gente não consegue nem descrever. Essa mulher precisa ser presa, mas ela precisa ser presa pelos crimes que ela cometeu, porque passou por um processo na justiça brasileira e terminou com uma condenação e já passou a última instância de recurso. Pronto. Passou, correu em trânsito de julgado por tudo mais. Com o Cesare Battisti, era a mesma coisa. O cara não foi condenado pela justiça italiana porque ele era um líder de esquerda. Ele foi condenado pela justiça italiana porque ele matou gente. Entendeu? Um assassino. Então ele tinha que ser preso, mas não, aquilo foi nos anos 70, as Brigadas Vermelhas na Itália, tudo mais, veja bem, ele é nosso companheiro. Então tem essa coisa desses 2 pesos e 2 medidas, entendeu? É a coisa do Lula ficar o tempo todo falando que não quer mais dólar, tudo mais. A quantidade de diplomata que se vira e fala, é claro que é do interesse do Brasil começar a operar o comércio internacional com outras moedas. Mas o problema é o seguinte, essas coisas você faz, você não fala. Porque se você fala, você em essência está fazendo propaganda contra um país específico. Você parece que você está agindo contra um país específico. Os democratas toleravam
Donald Trump, os republicanos também toleravam. George W. Bush, assim, do tipo, que bonitinho, rebeldezinho. Mas Donald Trump não gosta. Eu não acho veja bem, eu não acho que o problema do Trump principal seja com a questão dos BRICS e do dólar. Eu acho que o problema principal do Trump e isso ficou óbvio agora com Álvaro Uribe como réu na Colômbia e o Trump se reclamando, estão tratando injustamente Álvaro Uribe e tudo mais. Eu realmente acho que o principal problema do Trump é com líder de direita corrupto ou golpista ou autoritário, ou etc., sendo julgado pela justiça. Ele não gosta da ideia. Por que será, né, Débora? Pois é, por que será? E eu estava devendo para você, para Marilise e para os Mayers, alguns números sobre o impacto das tarifas do Trump, concretamente sobre o Brasil. Né? As tarifas aumentaram muito. Houve, claro, uma mudança de ontem para hoje. A gente não sabe se vai afetar o Brasil com a redução das tarifas de cacau e café e outros gêneros alimentícios, mas a previsão que eu tenho é que o impacto seria, de acordo com a CDPLA da UFMG, de 0,16% do PIB, mais 110 mil empregos. E aí onde está o truque, né? Ou vamos dizer, o enfoque principal? Os maiores afetados seriam São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Né? Será que tem alguma coisa aí na política que pode explicar, né? Basicamente todos os estados governados por presidenciáveis, 3 dos 4, né? Por presidenciáveis da direita. Né? Então, por isso a gente tem visto muito movimentação do Tarcísio, do Ratinho Júnior, do Eduardo Leite, e são justamente os estados mais afetados, né? De acordo com a previsão da CDPLA da UFMG. Então, a gente tem um impacto relevante sobre o emprego, mais do que sobre o PIB, e que esses estados ou o governo federal vão ter que fazer alguma coisa caso as tarifas de fato venham acontecer aí na sexta-feira. E aí, Pedro? Você acha que as tarifas vão sair? Eu não sei. Eu estaria mentindo dizendo que eu tenho certeza, não sei. É bem engraçado, quando a gente fala de incerteza em economia, quer dizer que é um evento que a gente não conhece a probabilidade dele acontecer. Então, existe uma probabilidade, mas ela é desconhecida. Cara, Débora, você é o meu farol na economia. Se você não sabe, então fica difícil. Pô, mas aí é coisa da política, né? O que está na cabeça do Trump é uma questão de psicólogos e talvez cientistas políticos, mais do que de economistas, eu acho. Eu ia falar isso, querer prever o que o Trump vai fazer, tá pedindo muito, até pra Débora, gente. Pois eu peço desculpas a vocês, eu tenho um comentário aqui que eu preciso responder. Ele tá se coçando, eu tô vendo. Porque é de um desaforo, assim, que é quase ingênuo, mas é assim do tipo, é do Gabriel Gabardo. Sugiro ao Pedro ler sobre o caso Adriano Sofri, que eu não sei quem é. Sempre é bom ler, especialmente quando nunca se abriu num livro na vida. Então, eu li também isso, eu ia ignorar, Pedro. Se eu fosse você. Eu acho que me faltam palavras por falta de leitura, talvez. Pois é. Ou pelo menos você não está lendo o livro que você deveria ler para ter um palavreado bem escroto para xingar essa pessoa. Pronto, falei. Gente, cada comentário, meu Deus do céu, olha. Mas tem muito comentário legal, sabe? Eu acho que às vezes eu estou tentando, é um exercício para mim, Débora. Esses comentários ruins, claro que eles mexem muito, porque tem uma coisa de injustiça. Porque é óbvio que é injusto falar que o Pedro nunca leu um livro na vida. Mas a gente acaba dando... dois, tá? Pois é, leu mais de um. Ele leu mais de um. Agora, eu acho que a gente tem que focar nas pessoas que estão aqui participando, fazendo comentários que têm, sabe, que enriquecem esse debate que a gente está tendo, que são o motivo da gente estar aqui conversando, tentando entender tudo o que está acontecendo, você aí tentando fazer uma previsão, né, do que vai acontecer, eu, Pedro e Luiz aqui... O Rodrigo tentando lembrando entender. que o Pedro e Cora, frequentemente o assunto sai de tecnologia e acaba indo para livros, né? Porque não tem como, falando aqui de leituras, de dicas. Pois é.
E tem uma literatura de viés comportamentais que fala que a gente tem um viés de negatividade muito forte. Então, se a gente lê a mesma quantidade de comentários positivos e a mesma quantidade de negativos, né, a mesma proporção, a gente sempre vai achar que os negativos são a maioria. Mas nem necessariamente são verdade. Então, é sempre bom fazer esse recorte e pensar que geralmente xingamento não é sobre mim, é sobre algo que está acontecendo na cabeça daquela pessoa. E lembrar de realmente focar naquilo que é positivo. Eu podia ficar aqui dizendo que existe uma produção com que você ainda não viu, mas devia ver, sobre o conflito entre Israel e Palestina. Mas achei melhor mostrar a opinião de quem já assistiu. Olha só, acabo de assistir ao primeiro capítulo da série sobre Israel e Palestina. É um primor. Deveria ser material de ensino em escolas. Parabéns à equipe. Assisti e estou assistindo novamente. Parabéns. Informação muito clara, precisa e com muita delicadeza. Obrigada, rezando, que sempre lutemos pela paz. Assisti aos 3 vídeos sobre Israel e Palestina e fiquei muito grata pela aula dada. Eu não era completamente ignorante sobre o tema, mas desconhecia boa parte da história dos povos cananeus. Acabei de assistir ao primeiro episódio do Ponto de Partida sobre o conflito entre Israel e Palestina. Antes de tudo, parabéns pelo material. O episódio contextualiza muito bem, mostrando a história da região para ambos os povos, algo que muita gente que toma partido por um dos lados parece não perceber. Se tudo isso fez sentido para os milhares de assinantes que já viram, talvez esteja na hora de você ver também e entender de vez o que o conflito Israel-Palestina significa para os dois lados. Os episódios novos já estão no ar no streaming do Meio. Assine e descubra esses e outros documentários que podem mudar a sua forma de ver o mundo.